quadro Se Liga na Profissão e olha só que bacana, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre florista. Então se liga aí, bora! Um florista é o profissional especializado na seleção, arranjo e venda de flores, plantas e outros elementos relacionados à jardinagem e decoração floral. Bom, sua principal função é criar arranjos florais de alta qualidade para uma variedade de ocasiões e propósitos. Bom, e para a gente entender um pouco mais sobre essa profissão, estou aqui com a Michele. Tudo bom, Michele? Tudo ótimo. Beleza? Quanto tempo você trabalha já como florista? Há 14 anos eu iniciei essa profissão. Como você chegou nela? Conta pra gente. Na verdade, foi meus avós que iam comemorar 60 anos de casados e uma tia me ligou e me colocou na função de montar a decoração. Então comecei assim. Bom, então foi do nada, assim. Você se formou em quê? Sou formada em designer de interiores. E de repente virei florista. Virou florista. Então vamos entender direitinho, pessoal, o que faz, na verdade, na prática, um florista? Na verdade, o florista ele tem vários ramos para seguir. Ele pode seguir de eventos, de festa, ele pode seguir floricultura para presentes, tudo que envolve flores, flores naturais, desidratadas, artificiais. Bom, e a gente vê, né, Dia dos Namorados, Dia das Mães, enfim. O pessoal realmente costuma dar flor e tudo mais e a gente vê, realmente fica muito bonito, né? Um buquê de flores. Esse é o trabalho também do florista? Esse é o trabalho do florista, a gente preparar os presentes, né, que vão compor essas datas importantes. Bom, vamos falar um pouquinho mais então na prática, como funciona, não é? O dia a dia, como é que é? Bom, as flores, elas têm uma saída maior no final de semana, então normalmente de segunda a quarta-feira a gente organiza mais a agenda, encomenda, atendimento WhatsApp. Quinta, sexta-feira é mais produção e sábado é mais montagem de festas. E qual a principal função assim de um florista? A principal função é preparar as flores para o evento, então seja para um casamento, para um chá de bebê, então a nossa principal função é deixar elas bonitas, porque elas chegam em maço e saem transformadas na nossa mão. Pois é, eu estava dando uma olhada aqui, tem várias etapas, né, o florista. Quais são essas etapas e o que vocês fazem exatamente em cada uma delas? Bom, primeiro a gente recebe as flores, então a gente tem que se preocupar em encomendar as flores, quantidade, se está na época da flor exatamente. E depois a gente tem que preparar ela, né? Então tem um tempo de preparo, cada arranjo demora um tempo e depois entregar até o destino. E tem que também ter aquela habilidade para lidar com o cliente, né? Porque o cliente vem aqui, olha, minha esposa, ela gosta mais desse tipo de flor, desse tipo de cor. Tem isso também ou não? Tem isso também. Explicar também que existem flores que não estão na época muitas vezes, ou entender qual é a flor que o cliente de fato está falando, porque às vezes explica de uma maneira, mas não é exatamente aquela. Isso que você falou é interessante, porque tem flores que, dependendo da época, não tem, né, Michele? Exatamente. Tem flores que tem só em determinados momentos. E explicar para o cliente que cada flor tem uma durabilidade diferente também, né? Então, uma tulipa, por exemplo, não dura tantos dias assim. E em vaso, ela também não nasce novamente. Então, a gente tem que deixar o cliente bem consciente do que ele está adquirindo. Interessante. Quais as épocas de algumas flores, para citar como exemplo para o pessoal aí, não dá bola fora quando vier comprar flor aí? A tulipa está na época agora, ela é de maio a mais ou menos agosto. Então, estamos na temporada de tulipa. Nesse momento também estamos tendo bastante orquídea. E calas, por exemplo, a gente tem só mais no final do ano, só mais para dezembro e janeiro. Bom, muita gente imagina que o florista acaba preparando tal, a flor individualmente para alguém que venha comprar. Mas tem os eventos grandes também, né? Tem os casamentos, tem as formaturas, e aí é muito trampo, lógico, né? Aí é bastante preparo, bastante organização antes, principalmente quando tem muito arco, corredor, então requer realmente uma programação muito grande para saber o tempo que vai levar para ser produzido tudo e montado na hora, porque como faz muita sujeira, a nossa função sempre é montar antes esses arranjos, então a gente faz a montagem e leva pronto para o espaço.
Bom, vamos lá, Michele. Como é o mercado de florista para quem tem interesse de iniciar nessa área? Como está o mercado? É um mercado aquecido? É um mercado mais complicado? Como é que é? É um mercado muito bom, tem bastante áreas para se trabalhar. Você pode trabalhar desde em casa, né, no fundo do seu quintal, por assim dizer. Onde você começou? Onde eu comecei. Ou você pode abrir uma floricultura ou trabalhar junto em uma floricultura. Então é uma área assim que tem bastante oportunidades para quem quer realmente entrar. Bom, existem cursos que a pessoa que queira se tornar um florista, uma florista deve fazer ou não? Existem alguns cursos sim, mas o melhor é a prática. Então assim, o que a gente sempre aconselha quem está querendo começar é comprar as flores, mexer nas flores, fazer em casa, ir sentindo e vendo, pesquisando muito arranjos. Porque o curso ele te dá uma base muito pequena e lá na hora dá tudo certo, mas depois que você vai replicar, às vezes não dá tudo certo. Então é muito treino. Pois é, e é preciso assim para entrar nesse meio entender de flor? Alguém que queira começar do zero, por exemplo, é possível? É possível, mas precisa entender de flores. Precisa entender, precisa estudar um pouco, conservação, pesquisar, né, e Boa. tudo que a flor vai precisar. Então, nome de flor, época de flor, conservação. Então, a pessoa precisa estar sempre, e na verdade, sempre estudando, porque sai flores novas o tempo inteiro. Isso é importante. Quais as últimas que saíram aí, você que é do meio? Saiu algumas variedades de rosas novas, umas colorações novas, então a gente precisa saber o nome para conseguir comprar o produto. E que está voltando muito é a Gerbera, que antes não tinha mais muito, agora está retornando, inclusive de outras maneiras, assim, outros formatos, por assim dizer. Quais as flores mais procuradas pelos clientes? Austromélia e rosa, com certeza são as que mais procuram. A minha mãe, por exemplo, ela gosta de branco. É interessante isso, né? Eu lembro que meu pai chegava às vezes com rosa e tudo mais, a cor de rosa mesmo, né? E ela gostava mais de branco. Sai bastante ou não? Sai. Branco, cor-de-rosa e vermelho, na questão de arranjos, né, são as cores que mais saem. E outra coisa, o florista, imagino eu, vou perguntar para você, ele deve estar sempre muito bem preparado para responder as perguntas dos clientes. Imagino eu que existem flores para velório, flores para Dia dos Namorados, ou não? Qualquer flor vale para tudo, ou tem alguma mais específica para cada um? Dia dos Namorados, rosa vermelha. É o campeão de vendas, é muito difícil sair um buquê que não seja de rosa vermelha. E antes tinha muito isso, né? A flor para velório. Hoje já não tem mais tanto isso, realmente. Qual era para velório? A flor do campo, né? O crisântimo. E hoje, como tem crisântimos novos, como a Anastácia, por exemplo, então acaba que quebrou um pouco esse padrão de flor para velório. Então não tem mais isso? Não tem mais isso. Mas existe assim, uma mais para o Dia das Mães, outra para o Dia dos Namorados? Quando é namorado, assim, por exemplo, marido, mulher e tudo mais? Dia dos Namorados é a rosa vermelha. E Dia das Mães sai muito flores em vaso, flores de terra plantadas para a mãe poder cultivar mesmo, como orquídea, manter, por exemplo. Né? Bacana. Quais os principais desafios da profissão, Michele? Bom, os principais desafios é conseguir conciliar o tempo, né, de produção, de entrega, ajustar a agenda, que uma semana tá tranquila, outra semana já tá bem complicada, tá bem cheia. E às vezes alguns tipos de flores que a gente acaba prometendo e justo naquela semana tá um pouco em falta de conseguir entregar com excelência sempre. Esse é o maior desafio nosso. Bom, a florista ela tem que também cuidar da planta, faz parte isso da função de vocês? Faz parte. Aqui como é uma loja, né, então a gente tem que cuidar das plantas, tem que cuidar das flores de corte, então também faz parte da nossa profissão. Vamos lá, quais as dicas que você deixa para o pessoal que está em casa, acompanhando ao quadro, se liga na profissão e falando: puxa vida, olha a Michele lá falando, gostei, me interessei, bacana, quero seguir. E aí? Se arrisquem, comecem. Então, para dar certo, tem que começar. Então, vai com o que você tem, do jeito que você tem e começa a se arriscar nessa profissão, que é uma profissão assim que eu sou completamente apaixonada. E é muito treino, treina muito, estuda muito, vai nas lojas, pergunta,
que sempre a gente tem boa disposição para estar respondendo. Então, sempre estudar muito e arriscar. Vou pegar o gancho aí da sua última resposta, que você disse que é apaixonada pela profissão. Por quê? Bom, eu nasci no meio das flores, mas não queria trabalhar com flor. E eu aprendi a gostar porque toda vez que a gente entrega um buquê, um presente, a gente é recebido com um sorriso. Isso é verdade. Então, isso encanta. Qual uma flor assim barata e legal de você dar de presente? Porque certamente muita gente tem essa curiosidade. O antúrio é uma flor legal. Uma presença, é barata, mas E ela é legal porque ela pode tanto ser na terra quanto no vasinho com água. Então é uma flor bem diferente, assim. Boa. E qual é a flor mais cara, assim, quando o pessoal vem comprar e pá? Bom, de flores de corte tem a peônia, que também é uma flor de época. E as orquídeas, que não tem um valor tão baratinho, mas o pessoal gosta muito, faz muita presença também para dar de presente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo dura uma flor? Porque às vezes as pessoas recebem flores e não sabem exatamente como fazer, como lidar, né? A flor de corte, ela dura aproximadamente de 4 a 7 dias. É importante trocar a água, manter a água sempre limpa ou água gelada, tá, no vaso, que isso vai ajudar a durar mais. E aí as plantas dependem muito. Tem, por exemplo, a tulipa que dura uma semana e não nasce mais, e já tem outras que você consegue cultivar. Valeu, gostei. Muito bom, viu, Michele? Obrigado aqui pela sua presença no nosso quadro, tá bom? Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Bom, já sabe, né? Se liga na profissão.